Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Fernando comentando um caso, talvez, que na minha opinião é um caso triste pro futebol, que foi a absolvimento, ou a inocência, ou a declaração de inocência do Bruno Henrique perante o STJD, referente ao casos de aposta. Para mim, é um caso triste, sim, porque eu acho que os indícios de Bruno Henrique sobre o caso eram claros, mas a justiça decidiu em não condená-lo e absolvê-lo. Cara, Flamengo é foda, velho. Então, todo esse caso, acho que vai repercutir um pouco, e isso vai gerar um tipo de jurisprudência para os próximos casos, um entendimento para os próximos casos, e eu acho que isso é um atraso mesmo para o futebol brasileiro. É óbvio que você, que é flamenguista, tá comemorando isso, com certeza, mas se você parar pra pensar um pouquinho, é só pensar, se fosse do Palmeiras, no caso, você que é flamenguista e tá tendo essa rivalidade gigantesca entre Palmeiras e Flamengo, e se fosse no Palmeiras essa situação, será que você estaria comemorando esse resultado? É aquela, né? Quando é a favor, quando é um membro da família, a gente sempre passa aquele velho pano, mas quando é o lado contrário, é fácil de apontar, é fácil de ver os erros. Então, toda essa situação foi dada nessa semana e eu poderia muito bem fazer um vídeo autoral sobre isso, lendo uma matéria do Lance, mas como o Fernando lançou um vídeo, eu quero muito ouvir o que ele tem a dizer sobre isso e obviamente que eu vou dar os meus posicionamentos em cima da opinião dele. No mais, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Boa noite, meus amigos. Pois bem, eu vou fazer uma pergunta primeiro pra vocês aqui, que eu nem, uma não, algumas, eu nem acredito que eu tô gravando isso daqui, da forma como eu tô gravando isso daqui. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Eu queria primeiro fazer 3 perguntas. E aí, como foi a volta pra casa hoje em São Paulo, onde você mora, não sei? Metrô, trânsito, trem, tinha um lugar pra você voltar sentado? Pois é. Eu cheguei a fazer essa gravação na rua, mas ela ficou numa qualidade muito abaixo do que eu gostaria. Então eu tô colocando essa gravação aqui pra vocês. Vou terminar com um vídeo pra te fazer pensar de um presidente de futebol homem e que esse sim bateu de frente com esse sistema. A gente vai falar de jornalistas, a gente vai falar de influenciadores, a gente vai falar da enzaiada que sustenta isso. A gente vai falar do homem da casa, do pai de família, da pessoa de bem. Ou o homem ou a mulher da casa, né? Tem muitas mulheres que sustentam família também. Você percebe que o vídeo tá diferente, porque normalmente o Fernando talvez soltaria um corte de uma possível live que ele fez, mas dessa vez ele pegou, ligou a câmera e realmente vai falar sobre o assunto, e isso eu acho que, pelo menos do tempo que eu reajo aos vídeos do Fernando, esse talvez seja um vídeo totalmente diferente. Gosto, acho legal, acho interessante. O único problema é que durante o vídeo a câmera dele vai ficar focando, desfocando, eu não sei o porquê, mas a parte boa é que ele resolveu gravar dentro de casa, porque por mais que as reflexões que ele tem quando ele tá caminhando ou tá no seu dia a dia na correria sejam boas, pô, o áudio fica muito ruim, cara. Pra reagir mesmo é algo bem ruim. Então, Fernando, se você estiver ouvindo isso, que bom que você resolveu gravar isso dentro de casa, porque isso pelo menos me ajuda a fazer o nosso pequeno vídeo aqui de reação. Mas continue. Antes de mais nada, eu quero começar com a parte mais chulé, que é a parte da enzaiada. A que provavelmente agora já tá aí no chat falando que eu tô chorando. Sabe quem são esses? Dormem na casa dos pais, não pagam nenhuma conta de internet, talvez nenhuma conta de água. E acham que a vida é isso aí. Acha que a vida é um pudinzinho, sorvetinho, né? E aí ele acha que quem tá falando sobre o tema, certo? É quem tá chorando. Esse aí é o Enzo. E se o cara é mais velho com esse pensamento, você pode ter certeza que esse já deu errado na vida. Ele já foi pego pelo jeitinho brasileiro, então é um sem futuro. Se o cara não é um Enzo de até uns 20 e poucos anos, que tem essa conduta na internet, porque eu te desafio, Enzo, mostra esse vídeo pra sua mãe, mostra esse vídeo pro chefe da sua casa, e vamos ver se ele vai discordar comigo? Porque não é fácil a gente fazer a nossa grana, né, cara?
desenvolver o nosso produto, pensar no nosso futuro, pagar nossas contas e sobreviver no Brasil. Não é fácil. Então o meu diálogo hoje é para as pessoas de bem, não é para você. O Fernando começa o vídeo, acho que já, eu não diria alfinetando, mas dando aquela logo indireta barra direta, aquelas pessoas que talvez não tenham um conteúdo tão sincero assim com sua audiência. E eu acho que o Fernando sabe muito bem disso, porque ele trabalha com internet há muito mais tempo do que eu. Que às vezes esse cara se dá bem, às vezes não. Muitas vezes esse cara que não é sincero com a sua audiência se dá bem. Óbvio que existem os casos que às vezes a máscara cai e aí o público fica em choque, não esperava isso do criador de conteúdo que eu acompanho, coisa parecida. Mas na maioria dos casos, infelizmente, as pessoas que pegam, ligam a câmera e dão suas opiniões, não são opiniões tão sinceras assim, são sempre meio enviesadas, situações em que a pessoa que está criando conteúdo sabe o que ele tem que falar para realmente gerar, sei lá, talvez cortes, visualizações ou coisa parecida. Então, teoricamente, as pessoas que são sinceras, sejam no YouTube ou nas outras redes sociais, são raras, muito raras. Porque, por muitas vezes, a opinião sincera machuca. A opinião sincera dói. A opinião sincera é impopular. Porque as pessoas que passam dificuldades no seu dia a dia não querem ouvir, talvez, mais uma pessoa falando sobre as coisas que ela passa e, infelizmente, talvez nunca consiga superar. As pessoas gostam do deslumbre, do magnífico, o grandioso, aquilo que talvez ela não consiga alcançar, mas que tem sempre a esperança de uma vida melhor. Por que vocês acham que muitas pessoas caem em golpe, são influenciadas a situações com pessoas que divulgam certos cassinos ou coisa parecida, esse deslumbre de você ser rico, se você sair da situação que você tá, consegue angariar muito mais pessoas do que aquela pessoa que chega na sinceridade, aquela pessoa que fala, cara, por que você não pega o seu 100 conto que tá sobrando, o seu 50 conto que tá sobrando e, pô, deposita na poupança, faz um investimento. Eu sei, vai demorar 5, 10 anos para você recuperar, ou mesmo ver que seu dinheiro rendeu alguma coisa. Mas talvez seja melhor do que você pegar os seus 50 contos, seu 100 conto, e colocar no tigrinho, vamos dizer assim. Mas é igual eu falei, o deslumbre pelo algo assim inimaginável, aquilo que teoricamente é inalcançável, acontece apenas para as exceções, só que infelizmente muitos vendem essas exceções como regra, e aí que eu acho que a grande massa, a população, acaba realmente caindo na lábia desses picaretas. Quando a gente vai para os influenciadores, os grandes influenciadores aqui do Brasil, a gente vê que o conteúdo é disparado para quê? Para essa enzaiada, que sustenta eles com o AdSense. Ou seja, o AdSense, a monetização é sustentada por essa enzaiada aí, certo? Que acha legal, ao invés da gente olhar para o problema, vamos ignorar o que está acontecendo na Turquia, né? Pesquisa tudo que eu vou te falar aqui. Vamos ignorar o que já aconteceu no futebol italiano, na Turquia, no futebol boliviano há pouco tempo atrás. Vamos ignorar não vamos comparar, mas vamos ignorar então todos os casos de apostas esportivas aqui no Brasil. Vamos fingir que não está acontecendo. Vamos fingir que é coisa aqui do chorão, né? Realmente não está ocorrendo. E aí, não foi unânime, mas o Bruno Henrique foi absolvido. Entenderam que ele não lesou o clube. Que jurisprudência que o futebol abriu, não? Isso lembrando que são os casos que a gente conhece. Bruno Henrique, Bauer, Malef, Manga, Romário, que passou da base do Palmeiras, Romarinho, né? Não é o Romarinho do Corinthians. Entre outros menos famosos. E o que a gente não sabe? Porque já me espanta a justiça descobrir o caso do Vander e do Bruno Henrique. Já foi pra mim muito pro Bostil. Você fala, caramba, o Bostil do Bostil Bostileiro, eles conseguiram descobrir, fizeram o mais difícil. O mais fácil não foram capazes de fazer, que era a punição, para servir de exemplo. Segunda-feira, para você que tá desanimado, tem o do Vitor Roque, foi o que o Donati postou. Talvez ali te desanime realmente de vez, né? Para você entender o país que a gente vive e esse futebol brasileiro e aonde a gente tá permitindo, né? Que a gente vai falar agora dos empresários, a gente vai falar dos clubes e dos posicionamentos de cada clube. Para onde a gente está permitindo o nosso futebol ir? Já foi o tempo da galera falar assim para mim, você desanimou com o futebol? Não, desanimei com o Palmeiras. Com o Palmeiras é uma paixão de moleque. Não vou desanimar com o Palmeiras nunca. Agora,
assistir, por exemplo, ontem, igual vocês estavam assistindo lá, Fortaleza e Atlético Mineiro, eu não perco meu tempo. Eu não perco meu tempo. E não tô falando pra você pensar como eu. Eu mesmo vim morar aqui no interior de São Paulo, mudei pra cá no intuito de tirar algumas coisas que tinha na minha vida pessoal. Não vivo uma vida perfeita, que difícil bancar as contas. E aí, eu fiquei pensando, se eu entrevistar amanhã o cara lá do posto, a recepcionista da academia, a galera ali do meu dia a dia, o frentista do posto, a recepcionista da academia, a moça que trabalha ali na padaria do mercado. E se eu for perguntar pra cada um, explicar o caso que muitos não sabem, né? Porque vocês acham que essa bolha do futebol todo mundo fica sabendo das coisas, né? Tem gente que só tá vivendo a vida e seguindo em frente, viu, Enzo? O chefe da sua família aí, enquanto você tá engajando e chamando a gente de chorão, é ele que tá lá trampando, voltando no metrô. É teu pai, tá? No trânsito, pagando IPVA caro, colocando uma gasolina de merda no carro, vivendo o carro no mecânico. É teu pai, não é você, Enzo. Por isso que você não entende isso aqui. Você vai entender lá na frente, quando você for dar as cartas da sua vida, entender o quão é difícil e olhar que você também pode fazer coisas erradas, mas você fala assim, não, cara, eu quero fazer o certo. E eu queria ver o que esses trabalhadores aqui da minha cidade pensam. E de outras cidades, se vocês pudessem gravar isso também, seria muito legal. A depender de como for os comentários aqui, eu vou fazer amanhã. Pra vocês pegarem e ver a repulsa que parte da sociedade tem no futebol. Por conta dessa diferença que é criada. Né? A diferença financeira, é a diferença, inclusive, a respeito das situações erradas, né? Tipo, você como trabalhador, se você fizer algo errado, você parar numa blitz com o seu documento atrasado, porque tá difícil você pagar, o que acontece com você? Então, né? E aí, a gente precisa focar no problema, né? Cara, o Fernando, o Fernando dá realmente uma opinião que acho que pra aquele que entende toda essa situação e sabe o que realmente ele tá querendo tocar, na ferida que ele tá querendo tocar, são palavras assim verdadeiras e duras, porque realmente e infelizmente a justiça aqui no Brasil, como um todo, no geral, não é tão justa assim. A justiça, infelizmente, é enviesada. E, pô, igual já falei em outros vídeos, e aqui eu digo novamente, na minha opinião, o Bruno Henrique tinha que ser banido por suas ações. Mas é óbvio que a situação, quando entra em outra... vai aqui, vai ali, decisão aqui, decisão ali, pum, deu no que deu. Eu já achei um absurdo a parte dos, acho que 12 jogos que ele ia pegar. E agora a justiça brasileira conseguiu, num nível acima, e inocentar o cara, velho. Tipo, acho que só aplicou uma multa de, sei lá, de 100 mil reais, que eu já vi um dirigente do Flamengo dando a declaração de que achou um absurdo o Bruno Henrique ainda ter que pagar essa multa. Cara, assim, eu não sei, infelizmente, se você for parar realmente pra pensar e analisar e mesmo se comprometer em, não diria vender um Brasil melhor, mas dar esperança à população que as coisas vão melhorar, cara, não vai melhorar. Não vai melhorar. Eu não vou nem dizer que é porque quem tá no poder ou quem tá no comando não quer que as coisas mudem. Óbvio que eles não querem que as coisas mudem porque tá favorecendo ele. Mas é que, infelizmente, os olhos da população nunca serão abertos. E eu não vou nem dizer que a gente teve oportunidades em determinada época, coisa parecida. É só uma situação que a população realmente não quer ver. Igual o Fernando falou que ele pretende talvez fazer um vídeo entrevistando as pessoas no seu dia a dia ou coisa parecida. Cara, eu acho que pelo menos 100% das pessoas aqui no Brasil não sabe qual é o real problema do Brasil. Infelizmente, eles nem querem saber qual que é a verdadeira realidade do Brasil. O brasileiro, na verdade, quer apostar na Loto Fácil e mudar sua vida. Pô, o quanto que eu não ouço de gente querendo fazer isso. Então, infelizmente, o brasileiro não sabe realmente o jeito correto, talvez, de mudar a sua vida, mudar a sua mentalidade. As coisas vão continuar indo de mal a pior. Então, é um verdadeiro cada um por si. Cada um que encontre sua maneira de ganhar dinheiro e tente mudar a sua realidade. Porque, infelizmente, a população como um geral nunca vai conseguir entender o real jeito ou maneira de mudar as coisas. E aqui eu não tô nem me atrelando a discurso assim, radical ou coisa parecida, não, cara. Eu acho que as coisas poderiam muito bem ser mudadas e claras quando a gente visse uma injustiça, a gente fala assim, opa, tá errado isso aí, cara. Isso não pode ficar assim não, desse jeito não, vamos fazer o correto. Mas é aquela, né, cara, se é pro meu lado,
se a injustiça ou mesmo, se a tal injustiça favorece o meu lado, eu não vou falar, né? Eu vou ficar quietinho, vou ficar de boa, deixa as coisas passarem. Agora, se acontece por outro lado, aí eu sou machão de levantar a voz e apontar o dedo. Ai, cara, é absurdo, velho. Mauro César fez um post, tem citado o irmão do Bruno Henrique, que pra mim é o fator principal, é quem quis levar vantagem. Eu falei pra vocês desde o começo, o Bruno Henrique vai ser colocado como inocente? Ok, mas vamos conversar sobre o fato. O que a gente tinha de fato? Uma mensagem que quem procurou o Bruno Henrique foi o irmão dele e outras pessoas da sua família se beneficiaram. Olha a jurisprudência, a partir de agora, hein, mano? Como é que fica? Brasileirão, de Série B, Série C, regionais que não são de primeira divisão, campeonatos menos prestigiados. Você vai lá tomar sol na arquibancada? Sério? Vai botar teu dinheirinho em escanteio? Nesse cenário aqui do futebol brasileiro? Boa sorte, cara. Boa sorte pra você. É uma pena você colocar toda a felicidade da sua vida no futebol. Eu tô pulando fora, mano. Eu tô pulando fora. Isso daqui é de fato um desabafo, não é pra você fazer igual eu tô fazendo. Agora você tem que ver a quantidade de mensagens que eu recebo nesse sentido. Estou desgostando, estou desanimando, porque são sujeitos que têm 35, 40, 45 anos e que conseguem ter absorção desse cenário. A gente vai permitir. Vamos novamente, eu vou falar aqui, pesquisa, Enzo. Veja se eu tô falando besteira. O que tá acontecendo na Turquia? Quem são os envolvidos? O que aconteceu no futebol italiano há um tempo atrás? O que aconteceu no futebol boliviano, colombiano? Vamos trocar uma ideia, vamos entender por que não tem apostas esportivas nos Estados Unidos, na MLS? Por que será? Por que será que eles não aceitam lá? Por que eles colocaram um ano, viram que o modelo não deu certo e tiraram? Né? Mas aí o país do futebol realmente é o país perfeito, né? O país do futebol é perfeito. Nem tomamos 7-1 não, né? Recentemente, não tomamos. Também tô inventando. No caso do Bruno Henrique, não é uma situação que a gente tem que levar ao lado desportivo, ao lado de rivalidade. Nós tínhamos que cobrar junto, mas esperar o quê de um país que está dividido em todas as suas esferas, eles vai se unir no futebol, e só tem sido cada vez mais assim? Ainda mais com essa rivalidade de Palmeiras e Flamengo, Leila Pereira com o flamenguista, o palmeirense com o flamenguista com o palmeirense. Então não é um caso do Bruno Henrique, é um caso de reflexão, mano. Falando aqui por mim, se eu descobrir um dia que o jogador do Palmeiras está passando por isso, a minha opinião é a mesma, velho. A minha opinião não é baseada no Bruno Henrique, nunca tive nada contra o Bruno Henrique. Vai subir um vídeo pra vocês amanhã atrasado, que eu estou respondendo mais uma vez o Gabriel, conversamos junto e eu falei pra ele, tá? Não sei se ele vai confidencializar aí pra vocês o que eu conversei com ele hoje, pode postar tudo aí no canal dele. A gente vai passar a mão na cabeça de gente errada. Tá, legal, o Bruno Henrique não foi punido. E aí, fica por isso mesmo. Então eu posso mandar agora 100 mensagens pra jogador de futebol, se não acontece nada comigo. Então eu posso. E o que falar também, que a gente finge que não acontece, das máfias de série B, C e D, de caras que passam a cal falando que tem contato direto com os jogadores e vende esse contato através do Telegram. Eu também tô inventando isso daí? É mentira minha que isso existe? Cara, o Fernando agora mesmo colocou lenha na fogueira, tá? Porque essa porra aí como eu posso dizer, algo, assim, conhecido por muitos, mas ninguém comenta sobre isso, porque é óbvio que isso é crime, coisa parecida. Mas eu acho que ele levanta um ponto bem interessante, e aqui eu posso dar também a minha opinião sobre isso, do fato de, cara, e se fosse um jogador do seu time, será que você levantaria essa bandeira de merece ser punido, merece ser culpado? E aqui eu posso dar realmente a minha declaração. Na época em que o Bauerman jogava no Santos e ele aconteceu toda a situação do julgamento dele, cara, é que eu ainda não tinha canal na época, mas se eu tivesse, e a minha opinião na época foi que eu briguei até com muita gente nas redes sociais de que o Bauerman deveria ser punido. O Bauerman deveria ser expulso ou banido do futebol. Cara, qualquer jogador que se propõe a ter o mínimo de contato e diálogo com alguém que está diretamente ligado com casas de apostas e fazer qualquer tipo de esquema para beneficiar lado A ou lado B, eu abomino. Abomino esse tipo de pessoa, esse tipo de postura. E na época do Bauerman, cara, eu fui, sei lá, eu fiz do jeito que eu pude, principalmente me manifestando nas redes sociais, dizendo que o Bauerman deveria ser banido do futebol. Ah, mas ele recebeu a proposta e não aceitou. O cara ficou aqui, ficou ali, tá. Pô, irmão, a partir do momento que você recebe, já começa assim. O jogador deveria ser muito bem instruído e blindado até de receber esse tipo de contato. Você tem assessoria jurídica pra quê, irmão? A partir do momento que você ganha
um alto salário, você já tem que ter pessoas dedicadas a isso, pra filtrar quem chega até você ou quem não chega. O cara recebe um contato, talvez de outro jogador, não sei se foi de outro jogador ou diretamente, e resolve tratar sobre essa situação. Irmão, essa mensagem, entre aspas, ou esse contato não deveria nem chegar perto de você. Ah, o que você acha da gente fazer um esquema? Irmão, ó, sai pra lá, viu? Quero papo contigo, não. Mas é aquela, né? Seduz. E, pô, o foda é isso, né? Nem é um dinheirão. Assim, o brasileiro é tão burro que nem, pelo menos, faz... Pô, é aquela. Você vai fazer merda? Faz uma merda completa. Faz aquele esquemão cabulosamente e tal. Você fala, pô, pelo menos o cara foi, entre aspas, inteligente pra bolar um esquema cabuloso. Não, os caras estão se convertendo por 20 mil, 24 mil, 50 mil. Jogador que ganha 100, 200, 500, 1 milhão. Não faz o menor sentido, cara. Assim, na minha opinião, é de uma burrice completa. Tem que ser brasileiro pra fazer uma merda dessa. Porque eu tenho certeza que se for descobrir os esquemas lá da Europa, os caras, tipo, pica, tá ligado? Pelo menos os caras são inteligentes pra essa parte. Pra fazer merda, pelo menos os caras são inteligentes. Aqui no Brasil, são todo um bando de burro. Se vendendo por migalhas. Cara, eu vou falar pra você, assim... É ridículo, é triste de se ver, mas acontece muito. Então aqui o Fernando, ele vem e toca numa ferida cabulosa, porque realmente, assim, se na Série A, que os salários são altos, os caras já meio que se seduz e se converte, imagine o cara da B, da C, o cara da C, se bobear, ele nem joga com salário, ele joga por amor, porque ele gosta do esporte. É aquele cara que vai no final de semana jogar um fute no time ali contra o time do bairro, é o cara da Série C, da Série D. O que você acha que acontece com esse cara, caso chegue a proposta ali? Ô, irmão, você tá ganhando quanto aí? 50, 100, 200 reais? Eu tenho uma proposta aqui, talvez você ganhe uns 50, 100 mil. Então é isso, cara, é isso. Infelizmente, igual eu falei, enquanto o brasileiro não abrir os olhos para as coisas certas, vai existir sempre essa briga, lado A, lado B. Você escolhe o seu lado e seja o que Deus quiser. Ah, mas Fernando, isso daí é tudo um golpe, o cara nem sabe... Mas existe. Ah, entendi. Então, pera, se não acontece nada, eu posso fazer? Você que tá aí me assistindo pode fazer. Esse é o recado que a gente tá passando? Porque então, a partir de agora, eu tenho alguns contatos com o jogador. Posso mandar umas 10 mensagens, quem sabe eu não topa, né? Me passar uma call. E aí eu boto uns 2 mil reais pra ganhar 10. Depois eu boto dos 10 que eu ganhar, lucrei, tiro 8. Seguro os meus 2, vou em 8. Vambora, vamos dobrando a banca. Tá legal, né? E aí agora eu quero chegar nos patrocínios, né? Não lesou o clube, mas não lesou o patrocínio? Onde foi feitas essas entradas? E vamos lá, e as entradas que não são mapeadas? Em outras casas, em outras bolsas? Pera, o problema, Inzão, o problema, deixa eu te contar, é bem mais embaixo do que você acha do que eu tô falando aqui, tá? Ou seja, a gente tá abrindo uma jurisprudência absurda para casos na qual a gente imagina que, no mínimo, para falar o mínimo... Eu não queria levar pra esse lado, mas eu vou falar o mínimo. São antiéticos. Eu vou falar assim que é melhor. Que não é só isso, né? Não é só isso. A gente tá vendo uma corja de vagabundo no Brasil desencorajado a trabalhar pra acreditar no tal do tigrinho, pra acreditar no tal do aviãozinho, pra acreditar agora no tal da apostinha de cartãozinho ou de escanteiozinho que tá manipuladinha. Olha que legal, que país, hein? Maravilhoso, hein? Vai pra frente, Brasil. Aí sabe o que acontece? Caso eu vá entrevistar esses empresários, aí você não entende por que o Brasil perde centenas de trabalhadores diariamente para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Ásia, para a Irlanda, para Portugal, para a Europa de forma geral. Sabe as pessoas de bem, quando ela vê esse cenário que ela faz? Fui. Tô caindo fora. Ao invés desse cara produzir valor aqui, ele produz valor lá para fora. Só que, Enzão, você não vai entender o que é isso, né? Você não tem capacidade para entender o que é isso. Você não tem maturidade para entender o que é isso. Você não paga uma conta de internet, velho. Você não paga uma conta de luz. Então você não tem maturidade para entender o que é gerar valor e produzir valor para um país. E você acha que isso daí é valor. Você acha que isso está sendo produzido valor para o futebol brasileiro. Isso é um caso de desânimo. Não tô fazendo vídeo para você que tá mandando eu chorar aí nos comentários, feito um punheteiro. Eu tô fazendo vídeo pro cara que chegou em casa do trabalho cansado, viu esse escárnio e amanhã vai com uma carga de desânimo trabalhar. Porque desanima. Desanima você produzir algo positivo aqui para esse país. Porque quando você vê o cenário, quem se dá bem, quem são os maiores influenciadores do país? É quem te passa valor? Ou é quem te tira valor e você não tá percebendo?
Porque de repente ela tem um tanquinho da hora, né, velho? Porra, vende um OnlyFans da hora pra gente. Por que eu vou questionar ela? Pô, eu vou questionar aquele maluco lá do funk? Nada, pô. Ele usa o Juju que eu queria colocar no rosto. Ele tem o carro que eu quero andar. Vai lá, bobão. Corre atrás, vamos ver se você vai conseguir andar. Teu pai é chefe do crime aqui no Brasil? Ah, então. Então talvez você não vai conseguir chegar lá não, bobão. Tá? Então o vídeo que eu tô fazendo aqui não é pra você não, que tá me mandando chorar. É pro trabalhador de bem. Que paga suas contas, que mantém tua família em casa. E você, Enzo, mostra pra tua mãe. Mostra pro chefe da tua família esse meu vídeo, bobão. Mostra aí. Manda ele me gravar uma resposta. Se ele tiver coragem de me responder aqui, é porque ele é tão burro e tão sujo quanto quem se propõe fazer isso daí. Tá bom? É porque já é um caso perdido mesmo. Cara, o pior, Fernando, é que eu acredito que a maioria dos brasileiros, se caso fosse te responder, responderia, obviamente, com esse tipo de ilusão. De que, cara, eu vou ganhar. Eu vou colocar o dinheiro aqui que eu deveria pagar de pensão, o dinheiro que eu deveria, sei lá, pagar um negócio da hora pro meu filho, o dinheiro que eu deveria depositar numa poupança pro meu filho futuramente estudar ou coisa parecida. Não, eu vou colocar aqui no Tigrinho que vai dar green. Tá pagando. Cara, infelizmente, sei lá, eu tenho talvez essa visão um pouco desvirtuada do brasileiro. Eu não acredito mais nas pessoas, em pessoas talvez de bem. Eu só vejo mesmo pessoas que pensam no dele, foda-se o resto. É realmente o famoso cada um por si. Aqui ninguém liga se a ação que ele vai tomar, se vai prejudicar outra pessoa ou não. Ninguém liga, cara. Tá todo mundo pouco se fudendo. O importante aqui no Brasil, infelizmente, é se dar bem. É o brasileiro sempre querendo se dar melhor do que o outro. É o brasileiro querendo sempre... Não, eu sou inteligente, o cara é bobão, então eu vou me aproveitar dele. Sendo que tem um cara por trás dele se aproveitando muito mais dele. Ah, então não é aquele discurso do funcionário que se fode e o empresário malvadão. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é retrógrado, esse tipo de pensamento. E aqui também não é nenhum tipo de posicionamento defendendo nenhum dos dois lados. É só que o brasileiro, em geral, ele é burro e influenciável. Isso aí é fato. Mas, né, a gente tem que fingir às vezes que não tá vendo isso, porque falar esse tipo de coisa é impopular. Falar esse tipo de coisa pode até gerar problemas. O Fernando fazendo esse tipo de vídeo, pode chegar um cara lá na DM dele e falar: ô, você tá falando muitas coisas aí, irmão, não sei o que ela sabe. Eu acho que deve chegar pra ele esse tipo de conversa. O que eu lamento. Eu tô vendo muito um Fernando, talvez, que esteja fugindo, assim, não diria fugindo, mas saindo um pouco da esfera esportiva e partindo tanto mesmo pra esfera política. E não é uma esfera política ruim. É um cara crítico. É um cara que tá criticando toda a situação social e conseguindo ver todo o deslumbre da situação aqui no Brasil e se revoltando com tudo isso. E, cara, tenho certeza que tem muitos brasileiros que se revoltam. Mas primeiro, cara, e eu nem queria usar uma passagem bíblica, né? Mas primeiro você precisa tirar a trave da frente da sua frente, irmão, pra depois talvez criticar ou mesmo julgar outra situação. E do brasileiro eu acho que não é nem uma trave, é um muro mesmo. Tem um muro, assim, não querendo brincar com o nome do canal, que é em cima do muro, mas na frente do brasileiro tem um muro tapando totalmente a sua visão do que realmente é a situação em que se passa, o do porquê você chegou nessa situação. Mas você não vai ver. Você não vai acreditar. Talvez tanto o Fernando como eu somos só uns idiotas na internet tentando, sei lá, soltar nossas opiniões e mostrar pro público que às vezes tirar vantagem faz com que depois alguém vai tirar vantagem em cima de você. Mas eu acho que é mais fácil aqui no Brasil você ser, entre aspas, ir pelo caminho mais fácil do que realmente caminhar pelo caminho difícil. Porque se você pegar qualquer cara de bem amanhã, velho, que entra ali na farmácia, que trabalha num posto de gasolina, que é um padeiro, qualquer um motorista de ônibus, um Uber, um moleque que tá lá fazendo o corre dele no iFood e perguntar, você vai ver a distância que é. Você começar a normalizar que caras que ganham, cara, que seja 20 mil, 1 milhão, 1 milhão e 700 mil por mês, e você tá comemorando. É por isso que o país tá desse jeito, mano. Porque você comemora, eu lamento esse tipo de coisa. Eu lamento. Porque nunca mais eu vou olhar pro Bruno Henrique e desassociar o que aconteceu. Eu. Nunca mais. Se pra ele isso tanto faz, beleza. Mas não sou só eu. Muitas pessoas vão olhar dessa forma.
E é o legado, né? Você escreve aqui uma história. É disso aqui que eu tô falando. É disso aqui que eu tô falando. Eu não tô falando de algo superficial cujo qual a sua capacidade intelectual é impossível absorver. Bom, esse foi o vídeo do Fernando fazendo um pouco de reflexão mesmo, não só sobre o futebol, falando um pouco sobre o caso do Bruno Henrique, que pra mim é um absurdo, mas também comentando um pouco sobre a realidade brasileira, o que vive o brasileiro no seu dia a dia. Se eu não me engano, acho que, por mais que o Fernando faça vídeos voltados ao Palmeiras e por parte esportiva, aconteceram muitas coisas com ele durante esse tempo que ele grava vídeo pro YouTube, e ele tem talvez mudado um pouco da sua filosofia de vida, ter mudado, igual ele falou, mudou, saiu um pouquinho talvez da cidade grande, indo um pouco mais pro interior, pra conseguir um pouco mais de paz. Eu não julgo, porque eu que moro no interior gosto bastante, não tenho mínimo de desejo de talvez ir pra uma grande São Paulo, porque é algo assim, sei lá, parece meio sujo estar assim no meio de São Paulo, coisa parecida. Deixa eu quietinho aqui no meu canto, criando meus vídeos. Espero algum dia que alcance áreas maiores, mas com certeza eu vou continuar dando a minha opinião sincera, porque por mais que seja o caminho mais difícil, é o famoso meio que o legado que eu tô deixando aqui no YouTube. É a minha cara que tá no YouTube. Eu não quero, talvez, que minha cara seja associada com qualquer tipo de crime, enganação ou coisa parecida. Sei lá. Quero só dormir depois, deitar minha cabeça no travesseiro e ficar tranquilo com tudo isso. O vídeo do Fernando, ele vai um pouco mais além e depois expõe um vídeo sobre talvez um presidente de um clube comentando um pouco sobre tudo isso. Mas eu acho que o fator central do vídeo, ou mesmo a essência do vídeo, a gente já conseguiu reagir, capturar e comentar sobre tudo isso. E eu espero que talvez esse vídeo mude alguma coisa na sua visão sobre tudo isso, seja você palmeirense, flamenguista ou torça para qualquer outro time. Cara, toda essa situação é bem complicada mesmo, porque a gente vê o futebol brasileiro indo a rumo a uma situação em que talvez haja muito mais impunidade do que realmente justiça sobre tudo isso. Mas se a população ou mesmo o povo, a massa, não se importa, a gente só vai ter que ficar apontando essas coisas, só que ninguém vai querer ouvir ou mesmo saber o que realmente está acontecendo. Isso está acontecendo no futebol, já aconteceu na política, e obviamente que agora o circo vai sempre ser alimentado com mais narrativas. E você que está aí em casa que gosta de ser alimentado pelas narrativas, ou mesmo só consome a narrativa, infelizmente você vai sempre ser guiado por lado A ou lado B e nunca vai entender realmente o verdadeiro caminho. Cara, isso aqui às vezes tem que ser algo mais de entreter do que realmente se for um segmento para sua vida ou coisa parecida. Não, sei lá. É só um tipo de pensamento que eu jogo no universo e vejo o que retorna depois. Mas aí, o que vocês acham? O que vocês pensam? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like e compartilhe o vídeo caso você queira. Se inscreva no canal para ajudar, né? Estamos crescendo, estamos subindo. Muito obrigado por todos que têm ajudado o canal a crescer. Quero muito chegar logo a 1.000 inscritos, depois 10.000 inscritos. E aí sim a gente vai poder sonhar cada vez mais alto com o trabalho diário, o trabalho duro que eu tenho feito e pretendo continuar fazendo enquanto eu puder fazer, não é mesmo? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!